Você está no canal Cortes, canal espírita oficial, onde você encontra um resumo dos principais momentos das lives do canal espírita. Se inscreva aqui no canal, se inscreva também no canal espírita, o link está na descrição e no primeiro comentário fixo. E bom vídeo. Olha só, Douglas da Silva. Existe algo espiritual acontecendo na Ucrânia? Existe perigo de uma explosão nuclear? Olha, Douglas, meu querido amigo Douglas, espiritual sempre tem, né? Porque você pensa bem, ainda existem irmãos, né, espirituais desencarnados que ainda trilham o caminho do mal, né? Ainda, porque todos vai chegar o seu momento de se arrepender, de ser resgatado, enfim. E então, qual é a melhor maneira de um irmão que ainda caminha ainda trilha o caminho do mal? Qual é o meio mais fácil para ele prejudicar as pessoas? É ele influenciar quem tem poder. Então nós não podemos imaginar que aquele que faz a guerra, que ele está rodeado por mentores espirituais, por espíritos de luz. Não, ele está envolvido ali naquela energia de irmãos obsessores. Então que há algo espiritual, né? Nós sabemos disso. E porque a guerra nunca é boa, né? Nunca é boa. Apesar de que tem, olha só, né? Algumas pessoas ouvem isso e ficam um pouco escandalizadas. Mas em alguns momentos, né, da história humana, a guerra foi até necessária. Nós sabemos disso, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Como que a humanidade iria conter toda a maldade, a loucura de Hitler, por exemplo, se não fosse através de uma coalizão militar para parar, né, aqueles absurdos que a Alemanha nazista que ela cometia, né? No campo da diplomacia, dificilmente ali aquilo iria terminar. Então, você veja bem que em alguns momentos a guerra se fez necessária na história humana. Agora, quando é uma guerra simplesmente por interesses, né? Você tem um país que tem muito poder e ele vai subjugar outro simplesmente para impor esse poder, para conseguir recursos que ele não tem, o outro país tem. Então isso não pode ter nada de... a gente não pode imaginar mentores, seres de luz influenciando esses governantes que fazem esse tipo de guerra, não é verdade? Então óbvio que há ali influência espiritual negativa. Até porque, Douglas, como o nosso planeta está no final da transição planetária, né? Na próxima década de 50, essa atual transição vai terminar. É óbvio que há forças espirituais contrárias a isso. Porque o nosso planeta será um planeta muito melhor do que ele é hoje. Hoje nós vemos tantas coisas ruins no nosso planeta, né? O nosso planeta é um planeta de provas e expiações, então aqui, apesar de haver a prática do bem, o mal ainda prevalece, por isso que nós vemos tantas coisas ruins. Mas quando o nosso planeta terminar essa transição, ele vai ser um planeta em regeneração. E aí o que vai acontecer? Essa ordem, ela vai ser invertida. Aí, apesar de haver o mal, o bem vai prevalecer, então esse mal vai desaparecendo, vai diminuindo, até que o nosso planeta será um planeta regenerado, né? Mais para frente ainda. Então há forças espirituais contrárias a isso. Não querem essa evolução do nosso planeta. Então vão fazer de tudo para que isso não aconteça. E um dos meios para isso é promovendo a guerra. Porque a guerra traz muito sofrimento, né? A guerra traz muito sofrimento para as pessoas. Agora,
existe o perigo de uma explosão nuclear? Sempre existe. Se a gente pensa em uma nação e ela tem bombas nucleares e ela está em guerra, então é óbvio que existe um certo risco. Mas eu não acredito que vá haver uma guerra nuclear. Primeiro, assim, é um fato, né, que se uma nação que tem uma arma nuclear, se ela faz uso dessa arma nuclear, ela está assinando a sua própria destruição, porque é óbvio que outras nações que também têm uma bomba nuclear vai retaliar isso, né? Então, assim, o início de uma guerra nuclear hoje seria o fim, né, daquela civilização que iniciar essa guerra. Então, eu acredito que não vai haver. E, além disso, nós temos também a data limite, né, do Chico Xavier. Geraldo Lemos Neto nos revelou isso, né, de uma maneira tão brilhante assim. E nós sabemos que isso através da literatura, né, espírita, da obra de Emmanuel, que os espíritos que regem espiritualmente o nosso sistema solar inteiro, eles estiveram aqui no nosso planeta em 3 oportunidades. Eles se reuniram aqui na Terra quando o nosso planeta foi formado, depois eles se reuniram aqui na Terra quando o nosso Mestre Jesus encarnou aqui, e depois eles encarnaram aqui, eles se reuniram aqui na Terra novamente quando a humanidade conseguiu chegar até a Lua, né? E ali houve uma preocupação muito grande, então, desses espíritos, né? E dos governadores espirituais dos outros planetas do sistema solar, porque cada planeta tem um governador espiritual. O governador do nosso planeta é Jesus, né? Então, esses governadores espirituais dos outros planetas, temerosos com o que a humanidade poderia fazer na Lua, inclusive levar armas nucleares para lá, queriam então que as potências, né, angelicais, Emmanuel chama assim, que governam o nosso sistema solar, que elas cobrassem da humanidade terrena tudo aquilo de ruim que nós já fizemos, seja em relação a outras pessoas ou em relação ao próprio planeta, né? Muito provavelmente essa cobrança viria na forma de flagelos destruidores através da natureza. Mas Jesus, então, segundo Emmanuel, interviu e ele conseguiu, então, aquela moratória, né? Que foi o prazo de 50 anos. Se a humanidade não entrasse em guerra, né, se não iniciasse uma guerra, uma terceira guerra mundial, uma guerra atômica nuclear, então após esse período, nosso planeta poderia continuar a sua trajetória evolutiva para na próxima década de 50 ele ser um planeta em regeneração. E surpreendentemente a humanidade conseguiu, né? Pensa bem, principalmente durante aquele período da Guerra Fria, né, aquela tensão que o mundo vivia, e nós conseguimos não ter essa guerra nuclear. Então eu acredito que como até 2019 não houve essa guerra nuclear, então eu acredito que ela não vai acontecer mais. Só que é aquela coisa, né? São forças espirituais atuando através de homens e mulheres materialistas que se deixam envolver então por essas forças espirituais, e aí tudo pode acontecer. Mas eu acredito que a guerra nuclear não vai acontecer. Tá bom, meu amigo? Meu querido amigo Douglas?